É isso aí, Hack Lovers. Começa mais um Hack na Nova Brasil. Hoje, com uma companhia diferente aqui do meu lado. Marcelo Tavares foi para Disney. Foi pra Disney passear, né? Pra Disney, eu tô aqui com a Lenice, que geralmente ou tá com a cara lá no Multishow, É ou tá verdade, aqui lá nos no... bastidores fazendo agenda. Como que é? Hoje eu vim aqui contribuir com vocês e olha, fiquei super feliz, viu? Porque os convidados de hoje, vocês não estão entendendo não, um bate-papo super inspirador, com certeza. Com certeza. A gente vai chamar eles agora, né, pra bater esse papinho Vamos com a fazer o seguinte, gente. vamos trazer nossa primeira entrevistada pra gente começar essa Vamos! conversa? Eu vou falar aqui, olha, o currículo é grande, viu? Aqui na minha frente, ela que tem uma carreira extensa e é conhecida em todo o Brasil. Veio de Goiânia para São Paulo, lá na adolescência, onde iniciou sua carreira como modelo, né? Em 87, estreou na televisão como apresentadora lá na extinta Manchete. E sua transição para a atuação ocorreu em 90, com a novela Pantanal, onde ela interpretou a personagem Irma, na primeira fase da trama. Mais para frente ali ela se transferiu para a Rede Globo, né, onde permaneceu por 25 anos, Bastante tempo, hein? destacando em novelas Por Amor, Beleza Pura, Pecado Capital, tanto personagem, né, icônico. Além da TV, atuou também no cinema, no teatro, tem livros de culinária publicados, a gente vai falar sobre isso também Claro. aqui, tá? Em 2020, ela assume aí a apresentação do programa Domingo Espetacular na Record, né, marcando sua estreia no jornalismo televisivo. Então, atualmente, ela também comanda uma marca de lifestyle e itens para casa, que é a Simples, com C de Carolina, lançada em parceria com a Valentina, que é sua filha. É um prazer ter você aqui com a gente. A plateia também vai aplaudir, tá lotada aqui essa plateia, né? Carolina Ferraz. Obrigado por ter vindo, seja bem-vinda. Imagina, o prazer é todo meu. Muito obrigada, adorei a introdução. Você gostou? Gostei. Então vamos lá. Bastante coisa pra gente falar. Ó, e do lado dele tá ele aqui, que é um executivo com mais de 25 anos de experiência em gestão integrada de marcas, orientado por gestão de pessoas e resultados, e um entusiasta da tecnologia não tem como não ser hoje em dia, né? Verdade. Ainda mais para ocupar essa posição no mercado. Durante a carreira, ele passou por lugares como a W Brasil, FNASCA, DM9DDB, Young Rubicon, Matos Grey, Momentum, Banco Original e Grupo Havas, e trabalhou para clientes como Skol, Unibanco, Boêmia, Bradesco, Vivo, Casas Bahia, Nissan, Colgate, Sony, e aí vai mais uma infinidade de grandes marcas. Ele também participou do lançamento do primeiro banco digital do Brasil, que é uma oportunidade para a gente falar um pouco desse mercado, é o Banco Original, e hoje ele é VP de Negócios e Marketing da Pulse, que é do grupo Dreamers, um grupo brasileiro que é diferente dos outros grupos que ele já trabalhou. Seja muito bem-vindo, Marcos Lacerda, nosso amigo conhecido como Mala, mas, gente, Mala não é adjetivo, não. Isso é importante. São as iniciais de Marcos Lacerda. Não é isso, Aê, Marcos? Seja Marcos muito bem-vindo. Lacerda. Obrigado. Uma honra estar aqui, sempre bom bater papo, especialmente ao lado dela, né? Que todo mundo é fã. Eu vou ficar mais aqui junto com vocês ouvindo do que falando. Eu já aprender Você e sabe que eu ouvir. fiquei curiosa de saber por que o apelido Mala. Agora você já explicou. Falei, Mala, mas como é que alguém tem apelido de Mala, né? então, Por que Cuidado será? pelo Washington Oliveto. Pelo menos eu tenho isso como Será que ele vai ficar referência. chateado se a gente chamar ele de Mala, né? Não. Você fica naquela... Quando eu conheci, eu tinha ficado preocupado. Eu falei, gente, será que ele sabe que Será ele é que ele é Mala? um Mala mesmo? E pode falar na frente, o que é libertador também, né? Você chamar a pessoa É na cara verdade. dela de Ai, mala. ai, ai. Eu Bom. falei, o que é isso? Ô, Mala, é o seguinte, fala pra gente como é que foi o início dessa trajetória. Porque você passou por algumas das maiores agências do Brasil e você ficou em cargo de liderança como a Momento, como a BTC. Como é que foi o início dessa carreira e se você imaginou que alcançaria esses lugares que você alcançou? Assim, eu não sou um cara de fazer grandes planos de longo prazo, sabe? Então, acho que as coisas vão acontecendo. Mas eu acho que, acima de tudo, eu sempre tive muita sorte. Não é, sabe, clichêzinho para tentar disfarçar a relação. Tem a relação também, mas eu tive muita sorte. Porque eu quase comecei a minha carreira com Washington Oliveto, né? Que eu, putz, ídolo, assim, máximo, e até pouco tempo atrás nós nos falávamos muito, porque eu sempre buscava nele referências, coisas que eu queria fazer e aprender todos os dias. Depois eu também tive a sorte de trabalhar com um carioca publicitário maravilhoso, criativérrimo, que é o Fábio Fernandes. Fantástico. DM9, que também é um celeiro. Então, eu fui passando por lugares, na Young, por exemplo, com o Roberto Justus, que é um dos maiores empresários aonde ele resolve fazer. Ele foi empresário de publicidade, mas agora ele está empresário no setor de construção e está indo super bem também, porque ele é um craque. Depois com o Air na BTC, com todo o grupo francês Havas, e agora nesse grupo que eu tento sempre traduzir com uma palavra que é o grupo elegante, sabe? Assim, eu já trabalhei em muitos lugares e também em tempos diferentes, momentos diferentes do planeta.
em que coisas mais difíceis aconteciam. Mas o Grupo Dreamers tem uma elegância no tratamento, na conversa, no cuidado, na busca por estar todo mundo sempre minimamente saudável ali, com a sua emoção estabilizada. E isso é muito bom. Então, assim, hoje eu me sinto muito feliz de estar maduro, para não dizer velho, mas assim, num lugar gostoso de trabalhar. Né? Porque você tem fases, às vezes, que você não tem saco ali de estar onde você está. E lá eu tenho muito saco, assim, porque eu acho eles extremamente elegantes. Você está lá há quanto tempo? Estou 1 ano e meio. Há 1 ano e meio. 1 ano e meio. Dá tempo de mudar de ideia. Não, dá para perceber exatamente onde Não, ele está, né? Com a experiência que você tem, você já deve verdade. ter entendido realmente o que é, Total. onde é, como é que é. Esse Maravilhoso. DNA deles é muito bom. A gente falou de tempo, a gente está falando de tempo aqui. Poxa, eu falei aqui da sua, né? Seu currículo é trajetória. vasto, é extenso. Você foi modelo, apresentadora, depois começa a atuar, hoje também empresária, também apresentadora, volta, Também né? atuando, né? Também Também atuando, atuando. filmes, enfim. Escrevendo. E eu queria saber de você, olhando aí toda essa trajetória sua, né? Quais são as dores e a delícia dessa passagem do tempo aí? Ah, o Brasil é um país muito misógino, né? Assim, você ser uma mulher, né, considerada uma mulher bonita, e o Sim. tempo passar e você não ter um procedimento, né? Não que eu nunca tenha feito botox, claro que eu já fiz botox, mas assim, eu nunca fiz um preenchimento, eu nunca mudei minha boca, eu ainda não fiz uma plástica, entendeu? Eu acho que as pessoas às vezes esperariam que eu tivesse um pouquinho mais, sabe? Já existe essa Mais cobrança, up, né? talvez, assim, mas eu tô ótima do jeito que eu tô. Com Eu certeza. tenho uma amiga minha que brinca e fala assim: Carolina, enquanto a gente puder lutar, vamos, lutemos, entende? E eu não tenho nada contra também nenhum procedimento, enfim, né? Acho que cada um faz o que quer. Eu também quero liberdade, se um dia quiser fazer, poder fazer também. Eu acho que essa é uma das principais questões. Aliás, até bom estar aqui com o publicitário, porque você vê, as mulheres de 50 a mais, hoje em dia, são mulheres adultas, independentes, todas elas já construíram uma carreira, elas têm dinheiro, têm poder aquisitivo, algumas casadas, outras não, né? E elas são, hoje em dia, uma força enorme no mercado de consumo. E não há uma campanha dirigida para essas mulheres. Eu não vejo uma campanha sendo criada e a garota propaganda ser uma linda mulher de 50 e poucos anos, entende? No Brasil, ou você é muito jovem, ou você já passou um pouco disso, porque mesmo na Globo, que foram 27 anos de casa lá na Globo, o dia que eu virei mãe, eu demorei para virar mãe. Não virava mãe, não tinha filho. Um personagem meu tinha filho. O dia que eu virei mãe, eu já era mãe da Glória Pires. Da Glória não, da Cleo Pires. Eu falei assim, gente, né, uma menina que é 15 anos mais nova do que eu. Poderia ter sido mãe dela? Poderia. A própria mãe deu à luz quando eu tinha 19, né? A Glória deu à luz a Cleo com 19. Mas o dia que eu fui mãe, eu já fui mãe de uma grande amiga minha. Foi muito engraçado, assim, sabe? Então, existe uma resistência, eu acho, social, cultural e também no mercado de consumo, né? Por que isso? Aquela. Já vai Assim, Mala, essa é uma oportunidade para você falar, inclusive, quais são os parâmetros que são utilizados para você fazer uma campanha, porque assim, tem pesquisa de mercado, tem instituto de pesquisa, tem bom senso, tem o seu time, que também tem que ser diverso para você Porque enxergar lá na fora do sociedade. Brasil você vê se é a Julia Roberts fazendo campanha da Lancôme, a Jennifer Aniston fazendo aquela campanha da água, a Nicole Kidman fazendo o Timmy Choo, a Demi Moore, todas elas. E tão bonitas, né? Algumas assim. E aqui não existe isso, né? Não existe. Por quê? Quem sou eu para contrariar o que você está falando? Né? Uma mulher inteligente, que escreve, que atua, que apresenta e tá com esse sentimento. Então, a gente tem que respeitar Não em é? primeiro lugar. Mas eu acho que não é tão assim. Então, por exemplo, uma operadora de celular, a TIM, Sim. ela tem a Ivete Sangalo, que é uma mulher 50 mais, poderosa, sim, 50 sim, mais. sim. Ela também trabalha com a Isa, que não tem 50 anos, mas é uma mulher que acho que representa todas as idades, por ter a força, né, e a personalidade que tem. E acho que na música, as pessoas da música têm uma penetração maior, né? Isso. Eu acho que tem também algumas atrizes que fazem parte, são porta-vozes de campanhas importantes, assim. Eu acho que, assim, existe isso nesse país ainda. E a gente vê Existe. claramente no dia a dia, independente das Sim. campanhas publicitárias, a gente vê no dia a dia, no ônibus, no metrô, na rua, no show, ainda existe um tratamento quase que de choque que a gente precisa passar para isso deixar de ser assunto. Mas eu entendo que a publicidade é uma das alavancas que puxa essa conversa e que traz Que esse tem que tema e fazer que isso, né? busca
na verdade, sempre é um atender. mercado de consumo, né? É, total. Eu tenho que falar Mas com essa total. mulher, na verdade, É. né? será que, Dove faz muita coisa assim, eu acho, né, A pra essa Dove mulher. Mix, né? A É. Dove pega corpos que são diferentes, que mulheres não são a mulher mulheres real, né? reais, Mulheres né? reais. Mas assim, tem a mais nova, tem a mais velha, mas o mote é outro, É. assim, né? Será que, por exemplo, um cenário como esse que você apresentou, Carol, por exemplo, acaba fortalecendo a penetração e a abrangência dos influenciadores? Porque enquanto influenciador, você tem de todas as idades Uhum. e de diversos temas. Por exemplo, então, às vezes a pessoa não se vê muito na televisão, mas no digital você pode se encontrar com alguém que gera um conteúdo que você fala, essa pessoa se comunica comigo. Porque eu digo isso porque, entre outras coisas, o mercado de marketing de influência, ele hoje, ele está presente, um influenciador, ele está presente em mais ou menos 70% do investimento da verba de marketing. Seja porque a marca foi para o canal do influenciador, ou seja porque o influenciador foi para o streaming ou para a TV. Será que isso justifica? E aí eu pergunto para ti também, porque, Carol, porque você hoje, já faz um tempo, você trabalha posteando informações, acompanha os acontecimentos no mundo. Você acha que isso faz sentido? Eu não sei se faz sentido, mas eu acho que é muito difícil. Você pega uma atriz, uma pessoa que tem 35 anos de carreira, que tem toda uma bagagem artística mesmo, né? Que tem uma história, que tem um legado, que fez parte da construção da história da televisão. Estou falando de mim como existem tantos outros, tá? Não Claro. estou puxando para mim, porque, inclusive, eu nem saberia como me encaixar. E, de repente, eu virar uma influenciadora, de quê? Né? Sim, tem que ter O uma que responsabilidade e um bom senso. o que que eu tenho para influenciar, né, assim, então, e eu sou uma pessoa que tem um humor muito ácido, assim, quando eu estou mais íntima das pessoas, assim, meu senso de humor é muito, sabe, tem até um vídeo meu que viralizou, que um dia eu acordei bem felizinha, estava contente, sabe um dia que você está bem? Estava ótima. Aí abri o Instagram e eu segui uma mulher, aquela tipo coach do bem-estar, né, wellness e tudo. E a primeira coisa que a mulher falou para mim foi assim, para mim e para todo mundo que viu aquele post que ela fez: "O que você já fez hoje para se tornar um ser humano melhor?". Mas me deu uma raiva. Me deu Eu vi esse vídeo. raiva. Você viu? Eu Vi. cancelei a mulher na hora, falei: "Amor, te cancelei, é isso, eu fiz isso para me libertar dessa obrigação". Então, assim, hoje em dia é um pouco o que a gente estava falando antes de começar a entrevista. Sempre tem alguma coisa nova, sempre tem uma tendência nova, sempre tem um aplicativo novo, sempre tem uma história nova. Eu quero poder ser verdadeira, sabe, com as Uhum. coisas, assim. Eu acho que a única coisa que pode me tornar diferente no mercado onde todos têm um microfone é ser eu quem eu sou, com tudo que eu tenho de bom, com tudo que eu tenho de ruim, com tudo. Talvez 500 pessoas tenham um sorriso mais bonito, um cabelinho mais arrumado, tudo isso, né. Sempre tem alguém melhor do que você em alguma coisa, isso é inevitável. Mas ser eu quem eu sou, com a história que eu tenho, com a experiência de vida, que gosta de cozinhar, que gosta de fazer não sei o quê, que não tem mãe, que é 2 gerações de filhos, só tenho eu, né. E é isso, a única coisa que eu posso oferecer é a minha verdade, né. A autenticidade já nem diria, porque a gente é influenciado por É, tantas é. coisas, né. Sei lá até que ponto Você eu não sou sabe mais do que é nosso do autêntica. que veio de alguém. Mas trabalhando, vai lá terapia, porque a gente vai lendo, a gente, né, tenta achar que está realmente de acordo com o que você acha que é. Isso aqui é um caminho que eu quero trilhar. Eu acho que é a única coisa que eu posso oferecer para as pessoas de diferente. Mas, de repente, é justamente isso que as pessoas querem. Gente como a gente, que um dia tá feliz, outro dia não tá tanto, um dia tá alegre, outro dia. Não, você falou uma coisa que algum filósofo falou e eu acho que eu ouvi do Karnal, que é a liberdade não é você fazer o que você quer, mas é você ter a chance de fazer aquilo que você não quer. Então, assim, eu não quero mais assistir a esse vídeo porque, de alguma maneira, ele não agrega para mim. Então, isso é libertador também, né? Sem E dúvida. a gente, É. na publicidade, está ficando muito atento a esse movimento também das pessoas terem a escolha de ir para outro lugar, de não ficar naquele lugar que você gostaria muito que ela ficasse para te ouvir ou para ver aquilo que você gostaria de vender, né? Porque eu acho que no final das contas a publicidade ela traz conteúdo, ela traz cultura, ela traz conhecimento, mas ela tem um aspecto clássico e real de venda. A gente quer vender no final das contas. Se vender é construir uma marca para que ela tenha mais valor, mas no final é isso que a gente É. quer vender. E essa possibilidade hoje de cada uma de nós e cada um de nós se libertar, eu não quero, mas e poder não fazer é muito bom, né? Poder não fazer. Porque a Sim. gente tem essa coisa, eu
eu tenho liberdade porque eu faço o que eu quero. Mas isso é mais fácil. O difícil é você fazer o que você não quer fazer. Isso eu acho que é você ter a liberdade de estar contra você mesmo em determinada Se você ocasião, quiser. momento, né? Eu entendo, também É, concordo. agora, dentro desse ambiente digital que a gente está falando, Carol, eu queria saber de você, como é que foi isso? Porque você vem de televisão, né? Muitos anos aí com personagens icônicos, como a gente falou, na Rede Globo, atuou também, foi apresentadora também, né, lá na Manchete, mas aí você chega e aí entra no YouTube, né? Logo depois aí. Como é que foi isso? Como é que você lida Olha, com foi essa uma questão? coisa que eu falei assim, eu preciso me jogar. Eu não foi uma coisa que foi elaborada. Eu falei, eu preciso me jogar, preciso Mas foi abraçar. iniciativa sua? Eu recebi o convite, Ah, eu foi aceitei. convite. Ok. Sabe, ó, vem aí, a gente quer você para criar conteúdo. Eu falei, opa, jura? Então bora aí. E fui. E também entrei no Instagram com tudo, entrei aquela coisa de fazer post todo dia. E na época da pandemia, eu lembro, eu fiz. Você fica pensando no que fazer, né? Desde assim, passar uma semana inteira usando a mesma roupa, quais são as maneiras de se usar essa roupa. Eu chamei vários amigos estilistas e eu fazia fotos fashions com a máscara combinando com a roupa. E aí você vai, você vai, você vai, você vai. Vai surfando Explorando, ali, né? explorando. Aí eu cozinho, né? E aí entrei no cordon bleu, fiz o cordon bleu. Então, eu tenho muito conteúdo. Eu sou uma generalista. Eu tenho um amigo meu que gosta de dizer assim, sabe? Tenho vários tentáculos, assim. Isso me dá muitos recursos, graças a Deus, entende? Eu sou uma pessoa interessada em coisas novas. Eu não tenho medo de estar com uma situação e virar para você e falar: nossa, mas você me ajuda, porque eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo. Que ótimo. Isso, como é que é? Sabe assim? Eu adoro estar com gente que é melhor do que eu, que é mais inteligente, porque eu estou aqui para isso, eu acho, né? Eu estou realmente num processo de aprendizado, assim. Então, eu abracei, falei, cara, eu preciso entender que eu tenho que estar aqui, esse momento é aqui, eu preciso ser uma pessoa updated, eu preciso estar conectada com o meu momento e o mundo ao meu redor, eu não quero estar dissociada disso tudo. A pessoa mais nova da minha equipe tem 26 anos, entende? Hoje, porque na época eu tinha 20, 21. Isso. Então, assim, abracei e fui. E acho que fiz um bom trabalho. Consegui ocupar um espaço, consegui entrar em um lugar, e aí me deu uma certa, assim, ressaca agora. Eu fiquei meio assim, agora eu tô na onda da ressaca, É. sabe? Tô postando menos, tô postando coisas que eu acho que tem mais a ver, que eu quero falar, tô mais vendo. Tenho ido muito para o TikTok, Mas tô me isso não te divertindo prejudicou, de muito no certa TikTok. forma? Engajamento? Eu tenho um engajamento muito bom, assim, Porque eles falam muito em frequência, né? Que você tá ali sem constância, que tá sempre postando. Como eu acho que eu acabo postando pouco, quando eu posto, assim, dá uma boa exposição do meu post. Eu tenho um engajamento que vai de 5 a 6% do meu Altíssimo. público, é altíssimo. Alto. Sim. Agora, Que a tem uma média pergunta. hoje... O Marcelo Serpa falou uma coisa, um publicitário falou uma coisa há uns anos atrás, acho já, que a gente fala muito do digital, do TikTok, do Instagram, disso, aquilo. Mas para você, que é atriz, apresentadora, geradora de conteúdo e tal, não é a mesma coisa no final? Porque a gente está falando de vídeo, a gente está falando de áudio e a gente está falando de foto, É que agora que é o que você fez a vida inteira. Mas a vida inteira eu fiz com pessoas contratadas para fazerem isso para Sim. mim. Hoje em dia, essa galera que faz os influenciadores, eles chegam, eles têm o cara que escreve o negócio, a pessoa que edita, o videomaker que está atrás, elas andam com um séquito junto. Elas não acordam daquele jeito que elas mesmas pararam e foram ao banheiro se arrumar, não. Elas têm um maquiador, elas têm. E elas andam com essa turma o dia inteiro junto com elas. Eu não tenho essa disposição, entendeu? Se a gente tira um dia para fazer conteúdo, naquele dia sou toda sua. Vamos lá, eu sou rápida, gente. Mas isso dificultou, até, por exemplo, hoje eu fecho campanhas, eu tenho uma mini produtora, então as pessoas falam, ó, X para o cachê, X para você produzir. Eu tenho que produzir, eu tenho que editar. Então, assim, é muito diferente, você concorda? É outro universo. Claro que a qualidade de tudo cai muito, Claro, né? porque a coisa está mais instantânea também. Exato. Claro. E eu posso ser uma pessoa muito inteligente, mas eu não sei fazer o que você faz.
né? Você com certeza tem tanta experiência, já passou por tanta coisa, já conviveu com tantas E pessoas, tem já um viu. time maior, né? Você entende? Você vai fazer com certeza muito melhor do que eu. Então, eu também acho que depende das marcas, o que que elas querem nesse posicionamento delas. Porque eu me lembro da propaganda 20 anos atrás, o Brasil ganhava 500 leões de ouro, ia para Uhum. Cannes, existia um glamour na Sim. publicidade mundial, que era maravilhoso, eram filmes lindos, Mas assim. existe ainda, viu, esse glamour no Não do existe Brasil. mais Brasil glamour, Não, não tem nenhum talvez não o glamour, não. filme. Vou falar que não Ó, tem, discordo. talvez não os filmes, Não, talvez realmente. tenha um aqui, É. outro ali, mas Não, antes se buscava isso, é né? que talvez os filmes, realmente, os filmes publicitários brasileiros não têm performado tão bem quanto performou nos últimos, na década anterior e no início dessa década. Mas você não acha que, independente dos resultados, o tripulante de um avião, quando era na Pan ele era uma celebridade quando andava pelo aeroporto. Hoje é um funcionário que pilota lá você de um destino a outro. Os publicitários, eu acho que também. E tem um lado que eu acho bom também, sabe? Que é o lado da verdade, da real. A gente está ali trabalhando. Essa coisa também é muito brasileira, um pouco de hipervalorizar Ah, os publicitários. Sim. Porque você vai no mercado inglês, no mercado americano, não Não é tem assim. tanto isso. Um publicitário é um executivo, um empresário que está ali, uma empresária que está trabalhando. Aqui é que tem essa coisa, talvez É porque... porque eu acho que nos anos 90 teve aqueles publicitários que realmente mudaram coisas, né? E popstar, assim. reinventaram maneiras de É. se comunicar. Ó, Realmente, o próprio Washington Oliveto, o que era Washington é um considerado gênio. o garoto propaganda da propaganda Da brasileira, propaganda. era um cara que transcendeu a Sim. propaganda, um cara Claro. que fez parte do movimento da democracia corintiana, um cara que utilizou grandes artistas, grandes cantores para suas campanhas e participou de álbum. Então, ele foi um cara que extrapolou a propaganda. E mais alguns outros, Nizango Anais, Uhum. o próprio Marcelo Serpa, que ele falou, que foi um dos maiores diretores de arte da história do mundo e tal. Mas hoje em dia já tem menos holofote para os publicitários. É, e me perguntam muito isso também, às vezes eu não sei responder, né? Uma atriz consagrada como você e uma influenciadora que não necessariamente tem uma carreira artística. É outra coisa, É né? outra Profunda. coisa, né? Mas as duas coisas funcionam, aquela coisa da autoridade e da notoriedade, né? Quem é que tem o quê para que lado em que momento. Então, eu acho que talvez esses mitos assim estão caindo em todos os Em lugares, todos né? os lugares, tudo mudou. Tudo E mudou. a gente tem que entender que tudo mudou, tudo está sendo olhado através de uma outra ótica, uma nova perspectiva, sabe? E a gente tem que Se adaptar. se E é ligar. bom a gente participar dessa mudança Claro, eu não também, quero né? Esse estar desafio desse isolada. friozinho é bom, né? Exato, eu não Bom. quero estar isolada, eu quero fazer parte do contexto que eu estou vivendo nesse momento, né? Hoje tem muitos publicitários também que estão se tornando, né, influenciadores, criadores de conteúdo, né? Muitos aí, se você observar, eles já estão botando a cara e falando, fazendo conteúdo nas Porque, redes. assim, a democratização da comunicação, né? É isso. Umas com mais produção, umas com menos produção, mas você pega um celular e você faz o que você quiser Exato. hoje em dia, né? E Exato. vai ter uma galera te assistindo ali, dependendo do conteúdo que você estiver gerando. E às vezes são conteúdos péssimos, Exato. mas tem uma audiência enorme. Pois é. Porque no fundo, por isso que eu falo um pouco de vídeo, áudio e imagem, porque no fundo a gente quer gerar audiência, né? A gente quer gerar o tempo daquela pessoa Chegar nas para aquilo pessoas, que né? eu quero dizer, né? A maior moeda hoje, todo mundo fala isso o tempo todo, é o tempo, é a atenção. Mas era assim também na época que a novela dava 100% de audiência, né? A gente Mas queria também esse não tempo, tinha essa... concorrente. Não tinha, É. Não não tinha. tinha. Ó, eu já cheguei a fazer a novela e ter 60% de Ibope o Incrível. capítulo. Olha que É loucura isso. Hoje em dia Hoje em dia isso é inimaginável. impossível. É Impossível. tão impossível que eu acho que foi difícil para as emissoras entenderem isso. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, um canal aberto tem 15, 20%, solta Mas rojão, né? é. Porque já tinham vários canais de streaming funcionando. Essa mentalidade chegou aqui. Você vê a Globo, a Central Globo de Produção, ela tem capacidade para produzir para todo mundo no mundo inteiro. Tem não sei quantos estúdios ali dentro, blimpados de não sei 1.200 metros quadrados, com todas as luzes digitalizadas. São coisas tão sofisticadas que não dá nem para se usar durante uma gravação de novela, porque uma novela das 9 hoje tem 70, 74 cenas. Um longa-metragem tem 120 cenas. Então, você vê a quantidade de cenas que não se precisa fazer, precisa pôr um capítulo no ar. Como é que você vai digitalizar toda aquela luz? É uma coisa, é um know-how que a gente desenvolveu, que é maravilhoso, que só o Brasil faz novela com essa qualidade, realmente só o Brasil faz.
mas é inviável realmente. Tem que produzir outros conteúdos para outras pessoas. Aquilo tudo tem que ser revisto, É. tudo tem que ser reposicionado, E, né? e a gente está nesse momento, né? De E tentar não reposicionamento. perder a qualidade, que eu acho que é o grande barato, né? A É. gente mudar, se adaptar, reincorporar coisas que estão surgindo e descobrir que, olha, do jeito que está fazendo vai funcionar, muda aí, mas lutar para manter a qualidade, eu acho. Eu acho possível. Acho Eu possível. também, sem essa coisa da guerra ou da busca pelas referências. Ah, mas Sim. antes. Sim, mas. As coisas Agora é assim. mudam, O né? antes já foi. Agora vamos comparar hoje com hoje. É. Daí tem coisas boas hoje, coisas ruins hoje. Mas antes se fazia assim ou assado, cara, era maravilhoso naquela época e hoje. Esse Eu costumo dizer o saudosismo não vai seguinte: ditar o futuro. eu tenho uma filha e um filho. Eu tenho uma filha de 28 e um filho de 18. E quando eu, às vezes, dou uma bobeada e quero comparar, né, como é que eu era, e aí a minha terapeuta ou minha própria filha fala, não, mas você foi o melhor pai naquele momento que eu tinha 28, que eu tinha 18, e hoje você é um pai diferente para o meu filho de 18. E é normal isso, e é legal também, né, porque Claro. você não pode ficar mais antes, ou no futuro, hoje é assim. Exato. É isso que, Pessoal, essa angústia às vezes que dá de tanta coisa que você tem, porque pulverizou tanto que putz, você pode, né, buscar conteúdo, informação em tantos lugares que traz uma angústia. Mas não é tem, isso. tem até um Você termo que a consegue gente usa ler? para esse. Eu leio porque talvez eu sou de uma geração que aprendeu a ler. Antes eu estava vendo muita série, muita coisa, porque tem tanta coisa boa para ver, de repente eu falei, gente, eu estou ficando burra. Eu estou ficando um imbecil, eu preciso voltar a ler. Leitura, E é uma prática, né? libertação, né? É um exercício de concentração, você trabalha a imaginação de outro jeito. Eu voltei a ler, agora para mim é sagrado, assim, eu preciso ler, tô lendo, porque mudou. Eu estava muito Celular também, né? desconcentrada, Tira sabe? muito Muito tempo. assim, rouba perdida. nosso Falei, tempo. volta a ler. É. E me ajudou. E eu acho que a leitura traz isso, um pouco de foco também. Num mundo tão desfocado, com tanto scroll, velocidade, né, vídeo de 30, de 15, você parar e ler. E celular o tempo inteiro também, o WhatsApp, né? Sim. Aplicativo de Mesmo texto. escrever hoje em dia, eu percebo que tem pessoas que me falam abertamente, assim, não, eu coloco ali a introdução no GPT e o resto ele que escreva por mim, né? Mas tem. Pô, mas Ó, tá assim. Pessoal, a gente vai pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, a gente vai falar bastante, inclusive de tecnologia, como isso impacta no nosso dia a dia e como isso impacta no consumo e tal. E a gente vai ficar agora com uma cena da novela Beleza Pura, onde a Carolina Ferraz interpreta a vilã milionária, Norma Guzmão, criando, acho que talvez um dos primeiros memes do Brasil. Acho que a gente nem chamava meme, né? Não. Em 2008. A gente Não. volta daqui a pouquinho e vamos falar muito mais sobre isso. Vamos lá. Eu não vou acabar presa, sabe porque eu sou rica! Eu sou rica! Você já viu algum rico ir parar na cadeia? Pelo menos não aqui nesse país onde todo mundo não tem caráter!
Estamos de volta com o REC na Nova Brasil, hoje recebendo a Carolina Ferraz, atriz e apresentadora, e o Marcos Lacerda, VP de Negócios e Marketing da Pulse. Ô, Carolina, a gente foi pro... Pode chamar de Carol? Claro. A gente foi pro intervalo mostrando primeiro meme, que antes de virar meme, né, antes de chamar meme, que eu sou rica. Como é que foi a construção disso e como é que isso te impacta hoje? Porque isso não acaba nunca, né? Ah, eu adoro, eu juro pra você, eu adoro, adoro, acho divertido, eu me vejo, eu falo, nossa, falei com uma vontade, né? E são palavras proféticas, né? Eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, eu não vou parar na cadeia porque esse é um país corrupto e aqui quem tem dinheiro nunca vai ser preso. Eu acho que é tudo ali muito, né? E Emblemático, eu né? toda de branco, vestida de noiva lá praticamente, né? Loira, acho tudo muito bom. Tudo se Acho encaixando. tudo Tudo se perfeitinho, encaixando, né? Achei tudo bom. Qual que era o contexto dessa cena? Você estava falando? Era que uma era? briga, eu era a vilã da novela, o Edson Celulari, o mocinho, ele chega, ele vai na minha casa, porque descobriram todas as minhas falcatruas, ele vai me desmascarar, me confrontar. E aí a gente tem essa briga, eu digo que nada vai acontecer, que eu não vou ser presa, e ele vai embora. E aí essa cena foi parar no vídeo show, porque quando ele vai embora, eu fico possessa de raiva e saio quebrando as coisas, né? Aquelas cenas que a gente adora gravar, porque assim, é um descarrego, né? Uhum. Aí saí quebrando vaso, prato e vou pro meu quarto. E tem uma hora que eu tô perto da cama e jogo uma coisa na tela da televisão. E vazou um cameraman, um homem, sabe, gente, as pessoas nem todo mundo sabe, mas câmera de televisão normalmente tem 1,80 m, é uma coisa desse tamanho, Um assim, trombolho, né? e um homem ainda junto, né? Então aí foi parar no video show por causa disso. E a cena se eternalizou por causa do Eu Sou Rica. Você sabe que eu já fui fazer campanha, as pessoas pedem para gritar Eu Sou Rica, eles falam, não é assim. Pra mim, fala, como a criadora eu que do- fiz. Não, mas não é assim. É o Rica, mas que isso, gente? É muito louco. Gerou uma identificação com todo mundo. Todo mundo gosta disso, gente mais nova, gente mais velha. A minha filha, Isabel, quando ela tinha uns 6, 7 anos, na piscina, eu nunca mostrei isso para ela. Por exemplo, a Valentina cresceu sabendo que a mãe é atriz, paparazzi seguindo a gente, revistas, às vezes, a Valentina cresceu vendo mãe fazer novela, sabe? Mãe que saía de casa de manhã, voltava, é uma loucura, novela você é abduzido, né? A Isabel não. A Isabel é outra vida que a Isabel tem. E a Isabel foi levar lá na natação, e estava lá na natação, tinha parede de vidro, e toda criança tinha que sair correndo, pular pelo trampolim, dar um grito de guerra e cair na água. E a Isabel, na hora que foi a vez dela, ela pulou e gritou: Eu sou rica! E caiu na água. Eu nunca ensinei isso para ela. Todos os professores saíram morrendo de rir. Falaram: Você não sabe o que a sua filha fez. Eu falei: O que aconteceu? Ela pulou gritando: Eu sou rica. Ela não sabe o que é aquilo. Ela deve ter visto, ouviu, entendeu? A performance da mãe. O significado caiu para todos os outros que já eram adultos e que entenderam o que estava acontecendo. Eu morri de rir. Falei: Bebel, você sabe o que você está fazendo? Que isso é uma cena da sua mãe? Ela: Não, mamãe, eu achei legal e tal. Eu falei: Pô, mas morri de rir. Todo mundo tem uma história para contar com esse Eu Sou Rica. Então, eu acho muito legal. E me humanizou muito também. Que nem a história da cozinha. Você falou essa coisa de eu ter uma imagem assim, um pouco mais séria, mais reservada. Eu só faço personagem de mulher rica, né? Todas muito inatingíveis. Eu acho que eu tenho uma postura pessoal, que eu sou discreta. Você vê, há quantos anos eu estou na vida pública? Eu sou uma pessoa que consegue se manter É verdade. com a dignidade ali. Eu sou uma pessoa que tem, né? Realmente eu me preservo. Eu entendo o ônus e o bônus, mas eu acho que eu consigo me preservar. Então, assim, de repente acontecem essas coisas que extrapolam um pouco isso, e o programa de culinária foi uma coisa que me humanizou muito, porque eu bato a colher na panela, eu tomo meu copo de vinho, eu dou uma gargalhada. E a última novela que eu fiz na Globo, que era a maior audiência da grade da emissora naquele ano, eu saía na rua e ninguém me perguntava da novela. Todo mundo queria saber do drink, da receita, do bolo. Falei: Epa, deixa eu prestar atenção para isso, porque fez muito por mim, assim, sabe? E me libertou muito também. Eu sempre amei cozinhar, sempre gostei de cozinhar, sempre foi uma coisa que me inspirou na minha família, com meu pai, com a minha mãe, com os meus amigos. Então, é um prazer que eu tenho, né? E de repente virou um trabalho e que me prestou um grande serviço, assim, me trouxe muita simpatia das pessoas, me humanizou bastante. Que bom. Tudo vira meme, né?
Mala, a publicidade também surfa muito nessa onda da cultura memética, né? Porque assim, a gente tem que fazer com que as marcas participem da conversa. No final das contas, o que a gente mais fala hoje é essa questão do movimento, Sim. né? Não adianta, se hoje a gente está falando de um assunto, seja ele político ou de que ordem for, e a marca está falando uma coisa muito diferente. Ela está lá estagnada com aquele comercial de 30, o mesmo, um mês, 2 meses, não dá mais, né? Então, acho que O assim mundo como o mudou, né? meme, né? E o Emerson é craque em passar os Ele memes para adora. os amigos e amigas dele, mas assim como os memes, a gente fica esperando qual é o próximo, o que está surgindo, me dá essa figurinha, né, que eu quero também usar, as marcas elas têm que participar dessa conversa. E aí tem marcas que conseguem, porque são mais soltas mesmo e querem fazer isso. Tem marcas que são bem-sucedidas nesse movimento, nessa conversa, independente do segmento. Mas tem outras que também ficam um pouquinho, não vou participar tanto, porque isso pode me causar algum mal. Ô, Mala, aproveitando que a gente está falando desse universo digital, acho que é uma oportunidade para a gente falar do Acelera aí, né? Que é esse projeto de vocês da Pulse, que é uma biblioteca online, offline de conteúdo. Eu acho que a Carol não conhece, mas tem um projeto, o Alan é o fundador e sócio da O Alan agência, o Barros. Alan Barros, craque. E há uns 8 anos atrás, ele teve um propósito, ele tinha um propósito que é fazer com que a boa comunicação pudesse ser produzida também pelo pequeno empresário. Sim. Porque é muito difícil uma floricultura numa cidade do interior de um estado conseguir fazer uma boa comunicação, porque não tem grana mesmo no final. E ele, com esse propósito, criou, fez, aprimorou, e hoje a plataforma está muito madura, uma plataforma em que esse pequeno empresário entra lá, coloca as características do negócio dele, ele pode ter uma voz de uma celebridade como você, né? Hoje eu acho que a gente tem mais de 130 atrizes, atores, apresentadores, É muita gente, né? que já Tipo quem? fazem Fala aí parte. Nomes grandes, Ah, Débora Seco, Giovanna Antonelli, Murilo Benício, Rodrigo Cauã Faro. Reynolds, enfim. Rodrigo Faro, Glória Rodrigo Faro, Glória Pires. Pires. Eu estava lá e eu saí. Você saiu? Saí, estava lá e eu saí. Mas eu acho Precisava que entender melhor, mas assim, eu saí. Mas essa coisa da democratização, né, fazer com que a pessoa lá tenha essa oportunidade, e é muito louco, porque a gente sabe os custos de produção e os custos para ter uma pessoa com autoridade. Uhum. Não é barato. Exato. Aliás, não tem que ser mesmo, porque tem um valor imenso. Mas você possibilitar que aquela pequena empresa possa fazer é muito legal. E hoje são mais de 3 mil clientes ativos, 5 mil clientes na plataforma. E dessa plataforma, a gente desenvolveu o GeoFest, que é para o grande anunciante. Aí para esse grande anunciante que pode bancar uma produção com essas celebridades, mas ele ganha na escala de produção. É uma escala imensa Absurdo, tá? de variações daquilo. Então tem clientes que absorveram isso muito bem, estão fazendo um bom uso da plataforma. A ideia é ótima, né? A ideia é muito bacana. A ideia é muito legal. Carol, você ficou rico então com esse meme, né? E aí entrou tanto dinheiro que ela criou uma empresa também, né? Queria que você falasse um pouquinho desse lado empreendedora. Gente, é um leão por dia. Como é que funciona? Qual foi É a a minha proposta? filha Valentina, A que é uma Valentina. querida, que é uma super companheira. Tenho uma admiração tão grande por ela, assim, é impressionante como a gente é. Aí eu brinco que ela é minha CEO, continua CEO. enquanto obedece. Ela fica super, fala, que isso, mãe, que não sei o quê. Mas eu cuido da parte criativa, ela cuida da parte executiva, assim. Mas surgiu na pandemia mesmo, assim, sabe? Eu sou uma pessoa que gosto muito desse universo da casa, do lar, eu coleciono louça, eu gosto de cozinhar, eu adoro montar uma mesa, né? E a gente falou, vamos criar alguma coisa para enriquecer esse santuário, que é a casa da gente, e essa coisa geracional de ter uma pessoa com uma idade tão diferente da minha, e ser sócia, e participar de tudo junto comigo. Tem sido uma viagem maravilhosa, mas a gente existe há 3 anos só, somos muito piquitiuquinhas ainda, né? Mas a gente está indo bem, assim, sabe? Ano passado, a gente conseguiu quase triplicar o faturamento, a gente está crescendo todos os anos, assim. Vocês importam os A produtos? gente desenvolve tudo aqui. Eu tenho uma Legal. fornecedora que é a Scala, todos os nossos desenhos realmente são criados por mim, então são exclusivos, assim, né? Mas eu acho que agora a gente vai ter que ampliar um pouco, assim, eu acho que a nossa é muito SKU, né, gente? Que loucura. Só uma coleção de louça tem 30 e não sei quantas. A gente tem 10 coleções de louça. Pensa quantos SKUs a gente já não tem. É. É muita coisa. Mas eu estou querendo entrar numa coisa mais agora, sabe, assim, de skincare também, que eu acho que também tem a ver, assim, com isso. Entrar em fragrâncias, entrar em outras coisas. Então, a gente está agora num momento meio transitório. E toda essa parte de logística, de tecnologia,
para mim, é o maior mistério do business, porque a gente tem um e-commerce que está crescendo muito, que está, graças a Deus, indo muito bem, as pessoas gostam do nosso produto, a gente tem clientes super fiéis, mas às vezes dá um problema lá, alguém dando um botão, aí desencaixa o Uhum. estoque do que tá, aí você tem que. Mas é um É uma desespero, loucura, assim, uma verdade. parte do. Porque eu queria ter 30 pessoas só cuidando disso, sabe? Porque para gente que está começando, uma coisa dessas é séria, né? Claro. Provoca uma série de problemas, assim. Tem clientes que ficam super chateados, claro, que comprou uma coisa que de repente já não tinha no estoque, vai ter que produzir, sabe? Então a gente, quanto mais você cresce também é melhor, mais você ganha dinheiro, mais você é bem-sucedido, mas você também tem mais problema, né? Novos desafios, né? Exato, e eu quero resolver, eu tô lá, a gente está presente, entende? A gente está vendo tudo que está acontecendo com todo mundo, a gente está super assim. Mas é legal você falar isso também para não passar aquela imagem de que você só está emprestando o Nada, nome, está não, eu longe, É tô né? só rica, que ali. você é Bota só a mão na rica. massa Não, eu mesmo, tô né? ali, É. a gente faz tudo, a gente faz absolutamente tudo, sabe? Assim, é tudo feito só por nós duas. A gente tem um departamento financeiro e o resto é a gente que faz. Então, assim, isso é muito legal, está sendo realmente uma coisa construída do zero por nós duas, assim. Então, eu tenho o maior amor por isso, assim. E a gente fica aprendendo, a gente está aprendendo muito. A gente vai sair dessa história com certeza muito mais rica e estamos crescendo também. Daqui a pouco a gente vai ter que ter uma equipe maior mesmo, porque graças a Deus o produto é bom, as coisas são bonitas, as pessoas recebem bem. A gente tem um processo de entrega eficiente. Eu não sei quando rola esse PT na logística, É. assim, que dá um chaculejo, mas a gente está indo bem. Eu estou fascinada, estou Que fascinada. bacana. Adoro ir trabalhar, sabe assim? Aham. Sim. Adoro fazer outra coisa, E, adoro. e muita coisa também, inteligência artificial pode ajudar, né? Pode simplificar. Você está falando sobre essas dificuldades. Eu queria saber de você, Mala. Como é que vocês aí, o mercado já está trabalhando, está utilizando a inteligência artificial no dia a dia das agências? Como é que está isso? Como é que está Não, isso? está absolutamente intenso, intrínseco e obrigatório, né? Primeiro, A Pulse já utiliza essas muito, ferramentas. muito. Primeiro por uma questão de eficiência mesmo, né? Como toda tecnologia, essa tecnologia traz eficiência para o processo. E aí, se você nega ou não usa, você está deixando de aproveitar uma Não dá para não eficiência. usar, né? Não dá. Segundo, porque eu estava contando aqui sobre um fotógrafo, que é o Jacques Ekequer, que é um craque, e ele é um fotógrafo. Ele é um cara com uma sensibilidade incrível. E ele resolveu estudar essa questão de tecnologia e AI. Então, não é uma empresa de tecnologia querendo fazer arte. É alguém que fez arte a vida inteira e está usando a tecnologia para gerar mais eficiência e até, de certa maneira, poupar um pouco a modelo ou o artista ou, enfim, quem está ali fazendo a foto para não ficar essas idas e vindas o tempo todo em estúdio com maquiagem, Otimizar o tempo, né? otimizar. Então, assim, desde isso, a parte artística, né, para você poder usar e trabalhar a imagem com mais variedade, até mesmo a eficiência do processo e depois a mensuração, porque todas as marcas hoje, para o bem e para o mal, são enlouquecidas com o resultado de curto prazo. Está todo mundo Sim. curto prazista, né? Hoje é muito difícil você ver uma marca falando, eu quero construir algo para daqui 3 anos, para daqui 5 anos. Às vezes nas reuniões até existe muito isso, mas na vida prática é o É que para eu vou fazer amanhã. para semana que vem, para amanhã e tal. E o resultado hoje ele é medido e essa inteligência artificial traz uma série de possibilidades de você medir isso de fato. Então não dá para é muito rápido, né? Não dá para você falar, semana que vem eu vou discutir esse processo. Não, o dado está ali. Né? Hoje existe empresa de pesquisa, tem a I2C, que é uma empresa de pesquisa exatamente com esse propósito de você faz uma pesquisa, distribui aquilo para quem você quer ouvir e todo o relatório, todos os índices é feito por inteligência artificial. Então, o departamento de marketing que tem uma ansiedade para ter uma informação, ele tem uma informação imediatamente. Ele não precisa esperar mais todo aquele compilado, uma semana, 2 semanas. Essa coisa, às vezes, do D+, né? Tinha essa coisa, hoje o D mais 1, D mais 30, D mais 40, hoje é D mais D, é hoje para hoje, né? Então está todo mundo usando, não tem como não usar. E é É. assustador, porque a E gente vai usar cada ficar vez mais. fora não dá, Não né? dá, Não dá, não dá. não dá. Ô, Carol, É. como é que a IA está na sua vida? Eu uso Ou muito não está? pouco. Eu uso É. assim para escrever algumas coisas, entende? Eu ainda uso muito pouco. Eu acho que eu precisava até entender melhor, sabe? Porque tem tanto recurso, É Tem. né? muita coisa. É infinito, é uma coisa muito louca. Mas eu entendo total que é isso, não dá para você ficar fora. É isso que eu acho.
Eu acho que se você quer ser uma pessoa que está conectada com o mundo que você vive, você tem que se utilizar das tecnologias que o serviço te oferece, sabe? É que nem fazer plástico. É tecnologia, serviço É. do homem. Hoje em dia É. não mudou Então a vamos lá. Mudou, vai, faz. Você quer usar? Vai, ok. Você não quer, você vai, entendeu? Tem coisas que eu acho que não dá para você não participar. É. Então, eu acho que eu tenho Eu que... acho que a ideia ainda, cara, assim, a ideia continua sendo a grande matriz. Sem uma boa ideia, todo o resto vai acontecer, né, mas não vai, além de eficiente, não vai gerar mais nada. Né, aquilo vai passar, ninguém vai lembrar, ninguém vai pensar mais e tudo. Então, eu acredito que a ideia ainda é a força mais potente para que uma marca possa conversar com alguém e gerar esse engajamento e tal, ou conhecimento, ou essa autoridade de poder falar. A tecnologia pela tecnologia, aí não adianta muito, você só vai distribuir mais, mas você não vai ter o resultado que você quer. Né? É. Falar em ideia, Carol. Fala pra gente desse seu lado escritora. Gente, na verdade, eu escrevi quando eu era pequena mesmo, eu escrevi minha autobiografia com 17 anos e levei para o Caio Graco, que já falecido, né? E o Caio Graco leu e disse que era uma folha verde e uma paisagem vermelha. Ele falou, ó, e depois o Eugênio Butti, que é um super querido que eu não Sim. vejo há muitos anos, o Eugênio Butti, mas foi muito meu amigo, um queridíssimo, leu e falou, ó, guarda aí, escreve um pouco, né? Pensa, escreve mais daqui a pouco. Imagina, com 17 anos, o que que eu achava que tinha para contar, né? Já achava que tinha história, Muita né? coisa. Mas agora eu estou escrevendo. Agora eu estou escrevendo de verdade. Eu estou escrevendo uma peça que é um monólogo. Eu não sei quando ficar pronto. Eu queria fazer essa peça, sei lá, no final do ano que vem, que é um pouco o meu momento, assim, sabe? Sempre fiz terapia, a vida inteira fiz terapia, sou super analisada. Estou um tempo sem, estou querendo voltar. E estou naquele dilema, assim, ai, vou chegar no consultório, ter que contar minha vida de novo. Ai, naquele negócio da infância. Ai, porque quando É. mamãe... Não é? Dá uma Começa, senda, dá ai, uma meu Deus, preguicinha. esse hoje tem que pegar um terapeuta já mais Já. despachado, assim, sabe? Porque... Então é essa mulher nessa sala, nessa antessala de espera do consultório do terapeuta, pensando, nossa, mas será que vai valer a pena? E nisso ela começa a contar a vida dela, né? E eu vou misturar histórias que são minhas com histórias que são histórias que eu coleciono na vida, que são boas demais, que não dá pra gente não dar uma dramatizada em cima, assim. Mas também estou escrevendo sem compromisso, porque se não ficar bom, eu não faço, né? Mas o barato está sendo escrever. Estou achando bem legal. Agora, até que se eu quisesse escrever uma autobiografia, agora acho que eu já teria história, mais história para Tem. contar. É o seu primeiro espetáculo que você está escrevendo? Não. Que eu estou escrevendo, sim. Não é o primeiro espetáculo, nem o primeiro monólogo, né? Assim, eu fiz um monólogo há muitos anos atrás com a Denise Stoklos me dirigindo, que foi uma Nossa. experiência maravilhosa. Chamava Selvagem como o Vento. Era a história de uma mulher que tinha terminado uma relação e mergulhava assim numa depressão até ela sair. Esse não, esse eu quero que seja uma comédia. Eu sou boa de comédia, eu adoro fazer comédia. Assim, uma das melhores lembranças que eu tenho na minha vida assim como atriz é fazendo comédia, entende? Então, eu gosto muito de comédia. Eu quero que seja as mazelas da vida, mas através de uma ótica divertida, né? Também não quero fazer nada para você ficar chorando na plateia. É qual desses chapéus assim te dá mais prazer? Atriz, empresária? Porque Autora. você agora está apresentando, né? A gente Sim. pode esperar a Carol novela futuramente? Novela, eu acho que eu nunca mais quero fazer novela na vida. Verdade. Ah, Gente, eu já fiz muita novela, eu já fiz coisas traumatizou? maravilhosas. Não, é isso, passou. Tá Sim. lá, eu Uma fiz as outra melhores fase agora. coisas, com os melhores autores, personagens incríveis, com elencos deliciosos, maravilhosos. Tive o prazer de contracenar com grandes atores. Mas foi um momento da minha vida. Eu não sei se eu tenho essa disponibilidade física para sair de casa às 9 da manhã, voltar às 11 da noite, sabe? Às vezes eu chegava tão cansada que eu tinha que tomar remédio para dormir, porque eu tinha que acordar. Imagina, o protagonista tem, em média, 75% das cenas de um capítulo. Imagina a quantidade É de muita texto que você não tem que coisa. estudar. E você ainda tem filho, tem marido, quer fazer manicure, né? No mínimo. Então, assim, é difícil. Eu acho que eu posso fazer uma minissérie, adoraria fazer uma minissérie. Vou fazer um filme. Eu fiz um filme para a Netflix que estreia esse ano, no segundo semestre, acho que em Que outubro. ótimo. Qual é o É, filme? é uma participação, chama Caramelo. É um filme super bonitinho, uma gracinha, o filme. Quem E dirige? quem dirige? Diego.
Esqueci o sobrenome do Diego Tá agora. bom. É, Diego. Diego, mas eu lembro, eu passo isso para vocês ainda. Maravilha. E eu estou atuando, eu quero voltar a atuar, tenho vários convites para teatro, mas eu acho que novela. Eu quero ter uma vida, sabe? Eu quero poder sair para jantar, sabe? Uhum. Quero poder É viajar nas paz. férias, quero ter uma vida mais organizada. E a Isabel reclama: minha mãe trabalha muito. A Isabel é dramática, essa vai ser a Aham. atriz. E a Valentina fala para ela: meu amor, você não sabe o que é Não ter uma mãe sabe, que né? trabalha muito. Você nasceu aí privilegiada e não tem consciência, mas atuar sim, mas acho que fazer novela realmente. O diretor é Diego Freitas. Diego Vê aqui, Freitas, thank you. pra não deixar sem a. Muito obrigada. Desculpa, Diego, não lembrar o sobrenome. Falha minha, menopausa. Ó, a gente está chegando na parte final do programa, mas tem É. um momentinho para a gente falar de autoconhecimento. E vocês são pessoas que estão trabalhando isso, não vai ser difícil vocês responderem. Deixa eu começar contigo, Mar. Começar. Quem que é você hoje depois de toda a sua carreira, da paternidade, de todos os desafios que você enfrenta todo dia, depois de acompanhar essas mudanças que todo dia acontece, é IA, é tanta coisa. Você já sabe quem é você hoje? Assim, eu acho que eu sou um curioso estável. Adorei. Eu Muito acho que é bom. por aí. Porque a curiosidade eu continuo inquieto, quero descobrir, quero aprender, quero ir atrás do que eu não sei. E eu também desaprendo, porque hoje você vai aprendendo, lota o hard disk, aí você tem que Uhum. abandonar, depois tem que reaprender aquilo que você já esqueceu. Mas hoje eu sou estável, porque tudo bem, eu venho de outro planeta, né, de outras décadas. E essas outras décadas ficaram lá onde elas deviam ficar mesmo. E hoje eu acho que essa estabilidade emocional, essa estabilidade na relação com as pessoas, na vida, de maneira geral, isso é gratificante para um homem maduro. E não é porque talvez eu veja isso também em homens de 20, 30, você é mais novo do que eu e você é estável. Mas isso me dá prazer também, essa segurança também. Acho que o tempo traz um pouco de segurança, né? De você Traz falar não muito. Tem que ter benefícios, É, né, em envelhecer, porque eu acho que eu também me vejo como uma pessoa em processo de engrandecimento, assim. Eu busco muito me espiritualizar, entender as coisas, no sentido mais filosófico, sabe, assim, da coisa toda. Eu acho que hoje em dia eu sou uma mulher tranquila, madura também, né? A vida te ensina tanta coisa. Hoje em dia eu consigo olhar para todas as outras coisas com muito mais humanidade, com muito mais generosidade, sabe? Eu tenho uma disponibilidade para o outro hoje em um nível que eu talvez não tivesse antes, que eu nem entendesse que isso né? existia de alguma outra forma mais jovem. Me sinto bem, sabe? Me sinto ótima. Tenho uma relação comigo muito boa. Gosto de ficar sozinha, adoro estar com todo mundo também, mas sou ótima não fazendo nada. Também a gente faz tanta coisa, né? Quando para, eu sou boa, adoro, mas me sinto bem, me sinto bem. Acho que eu estou vivendo o melhor momento, assim. Agora, só uma dúvida que ficou aqui. Você como apresentadora do Domingo Hum. Espetacular, uma revista eletrônica que dá muita informação, qual é a notícia a notícia que você mais gostaria de dar para o Brasil? Para o Brasil, É. puxa, hoje eu te diria assim, com um jeito mais. Não sei nem se seria uma notícia tão boa para o Brasil, mas eu gostaria de acabar com a guerra da Ucrânia, assim, sabe? Dizer essa notícia acabou. Resolveram esses problemas, esses minérios, esses gasodutos, eles resolveram, encontraram uma maneira. É, eu acho que hoje em dia o grande barato é acabar com os conflitos, né? Porque está muito complicado, está Muito muito, dividido, né? muito dividido e o mundo vivido e experimentado dessa forma tão polêmica e tão polarizada, assim, ele fica mais difícil. As pessoas perdem muito. Eu não acho que isso não vai trazer benefício, É. talvez só para poucos, né? E eu acho que o bem, quando ele é bem mesmo, de fato, ele atende a um grupo maior de pessoas. Ele é E uma cobre uma coisa área maior, né? exato, né? Então, eu acho que, fora o risco que todos nós estamos aqui vivendo, uma margem de uma crise muito maior, né? E as pessoas talvez não deem tanta atenção a isso. Então, seria isso, acabar com esse conflito. Você sabe que se você perguntasse isso para o Edu Lira, e ele fala muitas vezes, eu gosto muito dele, eu acompanho, eu encho o saco Do dele, Lira tento tá à falar frente com da as... Gerando Falcões, né? O Edu Lira que toca o Gerando Falcões, e ele fala que antes do homem chegar a Marte, o Brasil não ter mais
a favela no sentido, né, da falta de Pejorativo da coisa. dignidade que as pessoas acabam tendo muitas vezes na favela, né? Eu acho isso muito, assim, muito grande também por parte dele. E ele tenta levando a sério, né? Faz coisas incríveis nesse Esse sentido, cara assim. faz mesmo coisas Faz. incríveis, Sou né? fã. Ele é maravilhoso, eu também sou fã. E ele tem esse poder de unir a sociedade, vários pontos da sociedade com esse mesmo objetivo, de tentar diminuir esse E é numa esse escala, né, que abismo começa com a social. culpa e termina na conscientização ali, né? É, Mas mesmo que seja na culpa, tá ótimo. Dá uma grana aí, ajuda o que você está sentindo culpado, tá valendo. Como é que você acha que é a responsabilidade das marcas nessa equalização? Porque, assim, claro, tem os governantes, tem os cidadão, todo mundo tem responsabilidade, mas como é que você imagina que as marcas podem ajudar para diminuir esse desnível social? Acho assim que elas já estão super atentas e muitas presentes, de fato, né, nessa mudança. E até porque também não tem mais saída, né? A gente vê hoje que o consumo, as pessoas mais jovens, elas consomem marcas que participam de verdade dessa busca por uma transformação, né, por uma coisa melhor. Aquelas que ficam mais distantes, por isso que eu falo muito do movimento, aquelas que ficam mais distantes, hoje em dia você vê o tempo todo aí a galera critica, mete o pau e não quer consumir. Não vou consumir porque essa marca está falando uma coisa e não está fazendo aquilo. Então eu acho que a gente tem já a chance de ter orgulho do que muitas marcas estão fazendo e para que a Gerando Falcões, por exemplo, do Edu que a gente estava falando aqui, para que ela aconteça, é porque essas marcas também estão participando e estão ajudando, né? De alguma maneira, isso tudo acontece porque tem alguém ali colocando grana ou acreditando nessa mesma missão. Assim, né? Verdade. Dá tempo de fazer uma perguntinha para Carol? Manda. Só para a gente finalizar. Uhum. Carol, você estava falando aí de novela, né, que é muito trabalhoso, você já não tem mais paciência para isso. E eu queria saber de você, como é que você enxerga o futuro, né, das telenovelas? A gente está vendo aí o boom com stream, todo mundo só quer série para lá, série para cá. Você acha que as novelas continuam nessa pegada de muito tempo? Como é que você... Eu acho que é um gênero, sabe? É um gênero. Novela não vai As pessoas acabar. têm paciência As ainda para pessoas assistir? amam, principalmente quando a novela é boa. Eu acho que o brasileiro tem paixão por novela. Eu acho que é um gênero. Em vários lugares do mundo as novelas também fazem muito sucesso. Eu acho que são coisas diferentes. E vai ter espaço para tudo, sabe? É isso que eu acho. Eu acho que uma coisa não é excludente da outra. Ela compromete, talvez não se produzam tantas novelas por ano como se produziam antigamente, mas vão continuar a ser produzidas novelas, né? Talvez numa escala menor, mas eu acho que elas são um produto que Uma não vai paixão acabar tão nacional. cedo. Igual o Novelas futebol, né, continuam. mano? E de Beleza Fatal, que fez e está Pois fazendo é. sucesso aí de um jeito diferente, né? Pois é, Tá rolando. pois é. Bom, gente, o programa chegou ao final. Acabou. Mas antes é o seguinte, Carol, quem não te segue ainda, quem não conhece a tua marca, quem não te acompanha, qual é o ponto de contato? O meu Instagram é Carolina Ferraz e a minha marca é Simples, com C, Simples by Carolina Ferraz. Maravilha. E você, Mala, quem se interessou pela tua trajetória e de repente quiser trabalhar contigo, ou quiser uma palestra contigo, ou uma marca que se interessou pela plataforma Acelera aí, por exemplo, onde são esses pontos de contato? O Instagram é sempre um bom ponto, M. Lacerda JR ali, que eu acho que é um jeito da gente conversar mais fácil. Tem o LinkedIn, Marcos Lacerda, mas eu acho que o jeito mais fácil continua sendo o tal do WhatsApp. Pega meu WhatsApp com alguém aí, com algum amigo, alguém que me conheça, porque hoje é o canal que eu mais Eu também, o que eu mais uso é o WhatsApp. Até documento eu falo, manda pelo WhatsApp, não me manda e-mail, Exato, tanto não, e-mail. e-mail não. Fica lá, né? Vou pegar O seu WhatsApp antes de a gente Tá bom, vamos trocar telefone. Então tá bom. Gente, obrigado pela participação de vocês. Foi um prazer falar contigo, Prazer Mala. foi Você meu. que é um cara que a gente Nossa. acompanha há um tempo. Carol também. Foi uma Muito delícia, honrado de gente. estar Foi aqui. ótimo, né? A Bom, conversa foi bom. fluiu, foi Tinha ótimo. muita coisa para falar, né? Mas o tempo... Dava pra ficar conversando esse restinho de dia. Tava assim. Emerson, obrigado também pela oportunidade Que de estar isso. aqui, viu? Olha, você arrasou, Vem, viu? Vem aqui. Você arrasou, você Você fez gostou? É ótimo, opa! ele é craque. Pronto. Tem jeito, Craque. Tem jeito pra coisa, Leva né? jeito pro negócio. Lembrando que o programa REC na Nova Brasil vai ao ar toda terça-feira do meio-dia a 1 no TikTok, no YouTube, no Instagram e a qualquer momento nas ondas da... Nova Brasil. É isso Faltou aí. uma cela pra fazer isso, né? Exato. É isso aí, um beijo, gente, até Um semana que vem. beijo, até Tchau, mais. tchau. Beijo.